Olá, quarto ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira, tá? Consumir com responsabilidade. Principalmente agora que a gente está em casa, né? A gente não está quase saindo, então a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Para prestar atenção na nossa casa, né? Tomar os cuidados. Então a gente não está circulando muito na rua, a gente não está tendo gastos com coisas desnecessárias, tá? Então eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Quando a gente está em casa, normalmente a gente costuma ouvir algumas dessas frases, né? Saia logo desse chuveiro. Deixou a TV ligada de novo? Apaga a luz. Desliga esse telefone, tá? Então essas são algumas frases. Ou, que está escovando o dente com a torneira aberta? Desliga essa torneira. Ou, lavando a mão com a torneira aberta? Desliga a torneira e só liga para enxaguar a mão. Também devem estar ouvindo isso, né? Certamente, tá? Essas são as frases do dia a dia, tá? Bem comuns em todas as famílias, tá? Certamente os pais não gostam de repeti-las, pois dependendo da idade dos filhos, esperam que eles já tenham, né, essa responsabilidade, esse cuidado, né? Não tá mais assistindo televisão? Desliga a TV. Tá no banho? Não demora no banho, porque não é só a conta de luz que aumenta, mas a gente tem que pensar nas consequências também com a natureza, né? Ser responsável. Ainda mais agora que a gente está vivendo um momento muito seco, né? Com falta de chuva. Então as pessoas estão pedindo na televisão, estão anunciando economizem água, estão avisando. Porque se a gente ficar desperdiçando, logo vai começar a faltar água nas nossas casas, né? Pra... Então, para ter esse cuidado, né? Evitar de lavar carro em casa, lavar calçada, né? Evitar o uso desnecessário da água. Economizar não é só um ato de gastar dinheiro, mas também desperdiçar e poupar os recursos, né? Do planeta. Então, parecem pequenas coisas, mas fazem uma grande diferença, tanto no orçamento familiar, né, no dinheiro, quanto na preservação do meio ambiente. Consumir com responsabilidade é pensar não só em mim mesmo, mas nas consequências para a família, né, para a sociedade e para o meio ambiente. Agora eu quero que vocês respondam, tá? Que vocês pensem um pouquinho e respondam as perguntinhas aqui no livro de vocês. Letra A. Seus pais costumam pedir sua ajuda quando estão fazendo compras ou organizando alguma coisa na sua casa? Sim ou não? Tá? Isso é um sinal de que você sabe agir de modo responsável nessa situação? Comente sua resposta. Tá? Vocês, então, o que vocês pensam? Eles pedem ajuda, não pedem? Eles acham que vocês já são responsáveis para ajudar? Não, eles acham que vocês são muito pequenos? Tá? Qual é a opinião? Tá? Vai colocar aqui com as palavrinhas de vocês. Partindo para a próxima página 50, tá? Letra B. Dê exemplos de que demonstrem um consumo responsável da água, da energia elétrica e de outro item que você escolher. Tá? Então, o item que você escolher pode colocar aqui. Mas se não quiser, também pode deixar assim, só responder da água e da energia elétrica. O que você faz, então, tá? Para ser responsável e economizar a água e a energia elétrica. Letra C. Escreva duas frases que sirvam de lembrete para você contribuir ainda mais com a economia familiar, tá? E planetária. Então, o que vocês podem fazer? Duas sugestões de frases aqui nesse espaço, tá? Para contribuir, para ajudar a cuidar do meio ambiente. Pense em algo bem criativo para colocar aqui, certo? Essa atividade agora de baixo, ela é uma atividade de dupla e seria na sala de aula, tá? Mas a gente não vai fazer em sala de aula, a gente vai fazer em casa e com os recursos que vocês têm. Pesquise no jornal, tá? Um ato que possa ser considerado responsável e um ato irresponsável. Em duplas, troque ideias com seus colegas e busque alternativas para transformar os atos irresponsáveis pesquisados em atos responsáveis. Primeiro, tá? Ato responsável. Vocês podem olhar até na internet, tá? Quem não tem o jornal impresso, pode olhar, tem vários sites de reportagens, tá? E vocês podem ver uma reportagem apenas e colocar aqui. Um ato responsável. Por exemplo, a gente está falando muito agora, né? Eu vou dar um exemplo, mas vocês podem escolher qualquer outro, de qualquer outro assunto. Né? A gente está falando da pandemia agora. Então, a gente está isolado em casa. O que é um ato responsável? Em cima desse ato de pandemia, né? O que eu posso fazer que é um ato responsável, que as pessoas fazem, um ato responsável, tá?
favorecendo. E aqui, quais são os hábitos irresponsáveis das pessoas. Então, é um assunto que está muito, né, presente na nossa vida, né, muito atual. Então, vocês podem pesquisar né, no telejornal, na televisão, vocês podem escutar, vocês podem pesquisar no Google, tá? Então, o que são atos responsáveis e irresponsáveis a respeito da pandemia? É uma sugestão, vocês podem colocar qualquer outro tema aqui, tá? E vocês podem conversar com alguém da casa de vocês, já que vocês não estão, né, com os colegas nesse momento, tá? Peçam ajuda para o pai, para a mãe, sugestões para responder. Agora aqui, alternativas para transformar os atos irresponsáveis, tá? Aqui está o ato responsável e aqui o responsável. E aqui uma sugestão, ok? É essa atividade que vocês devem fazer até agora, certo?